Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos na nossa quarta ministração, quarta semana do ciclo de célula de... Muito bem, nós já temos ouvido muitos testemunhos daquilo que tem acontecido nas células. Inclusive nós temos células onde já tem mais de 30 pessoas aliançadas, né? Praticamente uma nova igreja surgindo aí. E ao total já temos mais de 300 pessoas sendo evangelizadas, 300 pessoas recebendo da palavra de Deus, e esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é semear esse evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente é um privilégio muito grande ter essa oportunidade de compartilhar com tantas pessoas da palavra de Deus. Então, eu quero te incentivar nesta manhã. Não perca aí o ritmo. Célula de aliança, você tem que ter aí um empenho. Nós não podemos desistir de ninguém. Céus abertos. Vira e mexe, nós vemos aí pessoas que têm muito dinheiro, esses milionários, doando parte do seu dinheiro, e de vez em quando nós ouvimos notícias de homens muito ricos, mulheres com muito dinheiro, doando a sua fortuna toda para alguma instituição de caridade, para algum evento social, para alguma forma de assistir pessoas. E eu vendo esse tipo de notícia, às vezes eu fico pensando, Davi, talvez ser milionário seja um pouco tedioso, né? Não sei, nunca fui milionário. Já foi, Davi? Não, ainda não, né? Mas deve ser um pouco tedioso, porque a gente é muito comum nós vermos esse tipo de notícia, né? Homens muito ricos, mulheres muito ricos, quando chega a um certo patamar, doa o seu dinheiro todo. Então, eu nunca fui milionário e também nunca recebi nenhuma doação milionária, viu? Não sei se você já teve este privilégio, mas notícia eu já vi muito a respeito disso. E as pessoas, elas fazem isso, esses homens, essas mulheres de muito dinheiro fazem isso justamente porque o dinheiro é delas, né? Isso parece ser algo muito óbvio, mas é verdade. Eles doam daquilo que eles têm. Se o dinheiro pertence a eles, eles podem fazer aquilo que bem entender com o seu dinheiro. Eu estou dizendo isso para que a gente compreenda um pouquinho a respeito de Deus. Deus, Ele criou todas as coisas e tudo pertence a Deus. Amém? Tudo pertence a Deus. Você pertence a Deus, sabia disso? Aí você pode falar assim, eu pertenço a Deus, já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu já me converti. Exatamente, você pertence a Deus, mas eu quero dizer também que aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, não aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, também pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Deus está no controle de tudo e de todos. Nunca se esqueçam disso. Às vezes nós temos uma tendência de pensar, né, que Deus criou as coisas e deixou tudo aqui para a organização do homem. Não, não é dessa forma. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da nossa cidade, e eu digo mais, Deus está no controle do nosso país também. Nada foge do controle de Deus, porque tudo é de Deus. Deus criou todas as coisas. Sendo assim, Deus faz aquilo que Ele bem entende. Então nós temos que também compreender isso, que a vontade de Deus, ela é absoluta. Mas fica muito tranquilo, porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade que Deus tem para com a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas Deus, Ele é soberano, e dentro dessa sua soberania, nós lemos na palavra de Deus, na Bíblia, algumas histórias
onde realmente nós podemos compreender isso. E uma das histórias onde a gente compreende isso de uma forma mais clara é a história do tal do Jacó. Deus escolheu Jacó para poder abençoá-lo. Deus escolheu você para poder abençoá-lo. Amém? Você crê nisso? Deus tem os seus mecanismos. Eu sei que a Bíblia nos diz que Deus, Ele apontou o seu dedo lá no meio da multidão. Lá no meio de uma multidão, apontou para você e te tirou do meio dessa multidão. Porque Deus nos escolheu, eu não tenho ideia disso, mas eu sei que nós fomos escolhidos por Deus, amém? E com um propósito e com um objetivo de multiplicar, de dar frutos e fazer com que esses frutos permaneçam. Essa é a nossa missão principal, porque Deus, Ele é soberano, amém? E Deus escolheu Jacó para poder abençoar. Deus escolheu Jacó para estar à frente de uma nação muito poderosa, chamada a nação de Israel. Mas o Jacó, ele tinha um problema, e eu quero ler a Bíblia com vocês, para que a gente identifique essas dificuldades que existiam na vida de Jacó, a fim também de reconhecer algumas coisas na nossa vida que talvez estejam aí impedindo que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Livro de Gênesis, capítulo de número 25. Eu quero ler com os irmãos do versículo de número 19 até o versículo de número 34. Gênesis, capítulo de número 25, versículos de número 19 até o versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor e disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, pois saiu seu irmão com a mão, depois saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Senhor, nós te louvamos porque a sua palavra foi lida.
que o Senhor nos dê um entendimento nesta manhã a respeito daquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Que essa história, Pai, faça sentido, não somente como uma história simplesmente, ó Pai, mas como algo que acrescenta no nosso coração a respeito, ó Pai, de tudo aquilo que nós temos que buscar e ser no Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Deus escolheu Jacó para poder abençoá-lo, mas Jacó, ele enfrentava uma dificuldade muito grande. A promessa de Deus, como nós lemos nesses versículos, dizia que no ventre de Rebeca já existiam duas nações. E Deus, ele acrescenta mais, ele diz que dentro dessas duas nações, diante dessas duas nações, o mais velho serviria ao mais novo. E daí começa um grande problema para Jacó. Por que um grande problema? Porque naquele momento, naquela cultura, naquela época, o filho mais velho era o filho que recebia uma herança dobrada. Ele tinha um direito maior naquilo que era do seu pai. E se não bastasse isso, ele também tinha o direito de assumir a liderança da família no lugar do seu pai. Ou seja, quando o seu pai morresse, ele assumiria a liderança da família. Até aí tudo bem, mas acontece que, como nós já vimos no texto, o Jacó, ele nasceu depois. Então o Esaú, embora fosse gêmeos, Esaú, ele nasceu primeiro, ele saiu primeiro da barriga ali da Rebeca, e o texto nos conta que Jacó, já desde bebê, inconformado com isso, ele grudou no calcanhar ali do seu irmão, como dizendo assim: peraí, deixa eu tentar aqui resolver esse assunto logo no início, deixa eu sair antes. Mas foi Esaú que saiu primeiro, Esaú nasceu primeiro, mesmo que a diferença fosse de alguns minutos, a herança, todo esse princípio, ele recaía sobre a vida de Esaú e não recaía sobre a vida de Jacó. Mas Deus tinha uma promessa. E a promessa de Deus, a palavra de Deus era justamente essa: independente de tudo isso, o mais velho vai servir ao mais novo. Serão duas nações poderosas, mas esse é a palavra de Deus. E eu quero deixar com os irmãos e com as irmãs aqui nessa manhã já o primeiro ensinamento a respeito dessa ministração. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Eu quero dizer algo para você. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, para a sua família, se Deus já lhe deu uma palavra, eu quero dizer que Deus, ele vai cumprir com essa palavra na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus cumpre aquilo que ele fala. Apenas em um caso isso não se cumpre: quando nós não queremos. Quando nós não queremos, nós não aceitamos a palavra de Deus, realmente essa palavra ela não se cumpre. Mas Deus, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus tem como promessa para a nossa vida, nós compreendendo e aceitando essas promessas, isso se cumpre na nossa vida. Então bastava Jacó ficar tranquilo. E tranquilidade é algo que falta hoje em dia, Porque qualquer coisa hoje nos tira a paz. Hoje nós somos pessoas, infelizmente, muito impacientes com tudo. Mas bastava Jacó ficar tranquilo, ficar ali na sua, sabendo que Deus já tinha lançado uma promessa, já tinha dado a sua palavra, e essa palavra, ela iria se cumprir. Mas Jacó não entendeu dessa forma. Jacó entendeu que essa situação, ele sendo mais novo, e o Esaú, seu irmão, sendo mais velho, isso seria uma barreira e um impedimento para que as bênçãos de Deus recaíssem sobre a sua vida. E aí ele foi pelo caminho alternativo.
Ele ali elaborou o seu próprio plano, confiando na sua própria habilidade, na sua capacidade. E esse é o maior erro que um cristão pode cometer na sua vida. Às vezes nós queremos dar uma forcinha para Deus, não é? E muitos irmãos até de vez em quando querem aconselhar Deus, Deus, vem aqui, olha, eu vou te dar um conselho, Deus. Você deu essa palavra para a minha vida, tem essa promessa sobre a minha vida, mas está demorando muito. Deixa Deus eu te dar um conselho, Tem irmãos que fazem exatamente desse jeito, Deixa eu dar uma forcinha para Deus, afinal de contas, essa promessa ela não está se cumprindo, já está demorando, existe um impedimento muito grande, uma barreira muito grande para que isso se cumpra na minha vida. E aí, diante disso, nós acabamos por querer fazer as coisas do nosso jeito. Eu reforço em dizer nessa manhã para os irmãos, Deus tem uma promessa para a sua vida, e se Deus tem uma promessa para a sua vida, essa promessa ela vai se cumprir, amém? Porque não existe barreiras que impeça a promessa de Deus, a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, e a gente tem que compreender isso. Às vezes nós achamos que as coisas estão distantes demais, as lutas que nós enfrentamos são grandes demais, são barreiras gigantes, nós não conseguimos passar, mas creia somente naquilo que Deus tem colocado na sua vida, e você vai ver essas barreiras, essas muralhas caindo por terra. Você crê nisso? Mas Jacó não cria. Você pode crer, mas Jacó ele não acreditava nisso. Então ele começou ali a dar um jeito de resolver a situação com a sua própria habilidade. Então ele passa o seu irmão para trás. Nós lemos o texto aqui, que ele comprou o direito de primeiro filho do seu irmão diante de uma situação. Parece ser uma situação até assim estranha, como alguém vende algo tão importante, por um prato de comida. Afinal de contas, ninguém morre assim, de repente, sem comer um prato de comida. A gente aguenta muito tempo sem comer. Então, às vezes, analisando o texto, nós achamos as coisas muito superficiais demais. O Esaú trocou o direito de primeiro filho, por algo muito simples, um prato de comida. Mas a gente também tem que compreender que às vezes nós fazemos as mesmas coisas, e às vezes da mesma forma. Muitas vezes nós trocamos as promessas de Deus por coisas que são simples. Às vezes nós trocamos as promessas de Deus por alguns trocados. Eu vejo muitas pessoas trocando os planos de Deus por alguns trocados, trocando as bênçãos de Deus, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, por um valor de hora extra no trabalho, trocando as bênçãos de Deus para fazer um dia a mais, que na verdade, se for analisar bem, isso nem vai fazer diferença na sua vida financeira. Às vezes nós trocamos as bênçãos de Deus para a nossa vida, simplesmente por não sabermos pedir um perdão, de pedirmos desculpa, de falar assim, olha, eu errei, de ter o desejo de corrigir as coisas na vida, e coisas muito simples. Às vezes, por coisas muito simples, nós também trocamos as bênçãos de Deus para a nossa vida. E estava ali Esaú trocando, e Jacó procurando resolver as coisas com a sua habilidade, com a sua capacidade. E ele consegue fazer isso, ele troca com o seu irmão, ele assume, ele compra esse direito de primeiro filho, e mais para frente, nós não lemos o texto é longo demais, a história ela é muito interessante. Jacó também engana o seu pai, ele engana o seu pai, e ele é abençoado no lugar do seu irmão Esaú. Aparentemente está tudo tranquilo, mas eu quero dizer algo para vocês nesta manhã também, e que você guarde isso: nada nós temos se dos céus não nos for dado. Preste bastante atenção naquilo que eu estou falando. Aquilo que nós temos na nossa vida é aquilo que Deus nos dá. Aquilo que permanece na nossa vida é aquilo que o Senhor nos entrega, nos confia em nossas mãos.
E isso a gente precisa entender. Às vezes, diante de certas situações, nós aparentemente estamos conquistando um monte de coisa. E você fala, a minha vida está dando certo. Eu estou alcançando, estou conquistando. Mas preste bastante atenção. Se essa conquista, ela vem de Deus para a sua vida ou não. Se o que você está conquistando realmente é algo alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida ou não. Porque toda conquista que não envolve o Senhor na nossa vida, não envolve Deus na nossa vida, com certeza será uma conquista em vão. Será um trabalho em vão. E estava Jacó aqui, aparentemente Jacó, ele já tinha resolvido o problema. Agora está tudo certo. Agora aquela palavra de Deus de que o mais velho serviria ao mais novo está correta. Deus, eu dei uma ajudinha, já acertei as coisas aqui, né? Aqui com a minha habilidade, né? Com a minha capacidade, inclusive o Jacó, o nome Jacó quer dizer isso, né? Aquele que é o usurpador, aquele que engana, né? Então, já que eu tenho esse nome, já que eu tenho esse talento, eu já resolvi com essas minhas habilidades aqui, e agora, Senhor, a sua palavra pode se cumprir. E esse é um grande engano. O que nós temos que ter na nossa vida é uma dependência extrema de Deus. E eu insisto em dizer, o que nós devemos ter na nossa vida é uma dependência total do Senhor. Amém? O quanto você tem dependido de Deus? O quanto você tem colocado a sua vida no altar do Senhor e tem falado assim, Senhor, que a minha vida seja conduzida conforme a sua vontade. O quanto nós temos tido dessa confiança, o quanto nós temos aplicado essa confiança. Porque às vezes, diante do desespero que assola a nossa vida, diante da impaciência que nós temos, e também mediante as habilidades que nós possuímos, nós acabamos querendo dar um jeito na situação. E aí nós nos esquecemos de quem conduz a nossa vida é Deus, e assim tem que ser por completo na nossa vida. Jacó, de uma forma ou de outra, ele já receberia o melhor de Deus, porque essa era a promessa do Senhor para com a sua vida. Mas em vez de confiar nessa promessa, o tal do Jacó aqui acabou confiando nas suas habilidades. Confia na promessa e na direção que Deus está dando para a sua vida, acima das suas habilidades e acima das suas capacidades. Porque Deus, ele faz exatamente dessa forma. Deus, ele nos chama. E ele chama e depois nos capacita. Essa é a ordem de Deus. Porque todo chamado de Deus envolve da nossa vida algo chamado fé. E Deus tem palavras para a sua vida, eu sei que tem. E diante dessa palavra, não fique primeiramente querendo ter habilidades para que isso se cumpra na sua vida. Confie somente no Senhor, que com certeza esses planos e esses propósitos, eles se cumprirão na sua vida. E o Esaú ficou muito bravo com Jacó, e inclusive surgiu o desejo de matar Jacó a todo custo. Então, diante disso, o Jacó, ele tem que fugir. E quando o Jacó foge, ele foge sem nada. Ele foge exatamente com a única coisa que ele veio no mundo, que é com a promessa que Deus tinha dado para ele. Quando Jacó, ele foge do seu irmão Esaú, ele não leva riquezas debaixo do braço, ele não leva palácio debaixo do braço, ele não leva nada debaixo do braço. Ele vai exatamente sem nada. Lembra que eu falei para vocês, né, que o que nós temos é aquilo que Deus nos dá? Né? Não tem outro jeito. Aquilo que Deus nos dá é nosso, nos pertence e não é tomado. Mas aquilo que o Senhor não nos dá, gente, isso não e nunca será bênção para a nossa vida. Estava ali o Jacó agora, fugindo sem nada, o seu irmão tentando matá-lo. Ele só tinha a promessa de Deus para a sua vida. E muitas pessoas chegam
numa convicção de que Deus tem uma promessa para a sua vida, exatamente nesse ponto, quando não tem mais nada na sua vida, né? Quando não tem mais nada na sua vida, aí começa a crer na promessa de Deus para a sua vida. Não espere, você não precisa esperar isso, porque tudo isso atrasou e atrasou muito a vida de Jacó. Jacó, ele atrasou a sua vida em décadas. As coisas poderiam ter sido muito mais fácil, mas justamente porque Jacó quis adiantar as coisas, o seu caminho, ele foi alongado e foi alongado muito. E se não bastasse isso, né, aquele que era o enganador passou a ser enganado. E aí é uma lei, né, uma lei bíblica, aquilo que a gente planta, nós colhemos, né? Então Jacó, ele passou décadas sendo enganado pelo seu tio Labão. Sabe por quê? Porque foi exatamente isso que ele plantou. Ele desejou ter coisas que não pertenciam a ele, teve que fugir sem nada, e aonde ele caiu foi um lugar onde ele foi explorado, onde ele foi enganado. Por quê? Porque foi exatamente aquilo que o Jacó plantou. Ele plantou engano e plantou esperteza. O que ele colheu? Engano e esperteza, né? Então eu quero dizer que você não precisa esperar muito tempo para compreender os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. E isso você vai falar lá na sua célula de aliança, cheio de fé. Pode chegar lá, estufar o peito e dizer assim: olha, você não precisa esperar muito tempo, né, para que as bênçãos e os planos e os propósitos de Deus aconteçam na sua vida. Basta você simplesmente crer de agora, desde já, nas promessas que Deus tem para a sua vida. Jacó, ele quis dar um jeito. Ele demorou para acreditar que a palavra de Deus se cumpriria independente das barreiras. Demorou demais. Isso gerou um atraso muito grande na sua vida. E não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Pelo contrário, nós temos que entrar nessa dimensão de fé. Amém? Nós temos que entrar nessa dimensão de fé. E mais do que isso, nós temos que conduzir essas centenas e centenas de pessoas a também compreender que elas precisam entrar nessa dimensão de fé. Porque quem entra numa dimensão de fé experimenta o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Amém? O quanto você está disposto a entrar nessa dimensão de fé? Entrar nessa dimensão de fé é acreditar no Senhor, independente das situações. Acreditar em Deus independente da barreira. Ah, mas pastor, eu não consigo pregar a palavra de Deus. Eu sei que Deus tem me chamado, eu não consigo. E o chamado de Deus é: vá e abra a sua boca. Vá, né? Abra a sua boca, e Deus vai nos capacitando a partir desse empenho de fé que nós temos. Mas temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que Deus está exigindo de nós, né, um curso teológico. Às vezes a gente pensa que Deus está exigindo de nós, né, um curso de oratória. Às vezes a gente acha que Deus está exigindo de nós tantas coisas. Não, Deus só quer que nós tenhamos fé. Se Deus falou, Deus direcionou, Deus tem um chamado para a sua vida, simplesmente caminhe rumo a esse chamado, e você vai entrar nesta dimensão de fé, e vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua casa, na sua história de vida. Amém? Qual é a dimensão de fé que você tem vivido lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia? Qual é a dimensão de fé que você tem vivido nos relacionamentos, na nossa vida no dia a dia? Qual é o seu nível de fé? Porque isso vai determinar realmente as nossas ações e as nossas atitudes, se elas estão alinhadas ou não com aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Para tentar conquistar
o seu direito pela força dos braços ou pelas suas estratégias e espertezas. Foi exatamente isso que Jacó tentou fazer, conquistar direitos pela sua força. Nosso direito, ele está no Senhor, amém? O Senhor é a nossa justiça. Tome muito cuidado em tentar fazer as justiças da forma que você compreende justiça. Muitas pessoas perdem a bênção de Deus por quererem fazer a justiça conforme a sua compreensão, se esquecendo que a justiça, ela vem de Deus. Ah, mas pastor, eu sou tão injustiçado lá no meu trabalho. Eu sou um bom funcionário, mas eu sou tão injustiçado lá. E aí perde a conta e fica desempregado. E aí tem que arrumar um emprego pior, né, do que aquele que tinha. Né? Por quê? Porque compreende a justiça como a sua justiça, não como aquilo que Deus tem direcionado. Ah, meu casamento está tão ruim, a minha mulher me maltrata, meu marido me maltrata e não dá mais e tal. Eu sou injustiçado dentro dessa casa, eu sou injustiçado dentro dessa casa. Faz justiça conforme o seu entendimento, se esquecendo que a justiça vem de Deus. Toma decisões e tomam decisões erradas, e ao tomá-las acaba vivendo uma vida abaixo da mediocridade. E infelizmente é isso que acontece quando nós não confiamos no Senhor. Mas Deus é bom, amém? Deus é bom. E Jacó, quando ele fugia do seu irmão Esaú, ele teve uma visão de Deus. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós teremos visões do Senhor, amém? Lá na sua célula de aliança, aquele povo que está aliançado, terá uma visão de Deus. Porque a visão que Deus nos dá, quando Deus permite que a gente enxergue o seu propósito para com a nossa vida, tudo muda na nossa vida. Então a nossa oração tem que ser exatamente essa: Senhor, me ajude a enxergar o que o Senhor quer para a minha vida. Ontem o China ministrava para os jovens aqui, eu achei muito interessante. Ele falava a respeito disso, de termos a visão daquilo que Deus quer para a nossa vida e caminharmos rumo a essa direção, sabendo que Deus nos sustenta nas demais coisas. E é exatamente isso, o que nós precisamos ter é essa visão, enxergar aquilo que Deus quer para a nossa vida, enxergar aquilo que o Senhor quer para a nossa casa, para a nossa família, o que o Senhor quer com a minha vida. Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, o que o Senhor espera de mim? Eu estou vindo aqui nessa igreja há tanto tempo, há tantos anos. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor pretende para com a minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa? E se você fizer essa oração, você vai enxergar, você vai compreender que Deus tem planos e tem propósitos especiais para a sua vida. Amém? Deus tem planos e Deus tem propósitos muito bons para a nossa vida. E Jacó, diante dessa visão, ele viu os céus abertos. Então vamos ler essa passagem. Gênesis, vai um pouquinho à frente. Gênesis 28. Vamos ler do 10 ao 16 e vamos compreender um pouquinho dessa visão que Jacó teve. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, lembrando que ele está fugindo do seu irmão Esaú. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Aí estava o Jacó, que gostava de enganar todo mundo, trocando o seu aposento, a sua cama, por uma pedra, por um travesseiro feito de pedra. 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançavam os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor,
o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Estava aí Jacó agora com a única coisa que ele sempre foi dele, que é a promessa de Deus. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Muito bem, aí está a visão que Jacó teve. Nessa visão, Jacó, ele vê os céus abertos e Deus fala com ele. E Deus, ao falar com ele, nada mais reforça aquilo que ele já sabia desde quando nasceu, que Deus tinha uma promessa para a sua vida, que ele seria uma grande nação. E a partir desse momento, quando Jacó contemplou os céus abertos, ele fez uma aliança com Deus. Jacó fez uma aliança com Deus. E eu digo que nós, cristãos, você que é um cristão, você tem que ser um homem e uma mulher de aliança, de comprometimento com a aliança que Deus faz com a gente. O quanto você tem sido comprometido com os planos de Deus para a sua vida, com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus deu como objetivo, porque quando Deus nos dá uma direção, Deus também nos dá esse caminho a ser percorrido, aquilo que nós temos que fazer, a disposição, aquilo que nós temos que empenhar na nossa vida para alcançar os objetivos dele. O quanto você tem se empenhado nisso, o quanto você tem se esforçado, ou melhor dizendo, você tem feito a sua parte? Você tem feito a sua parte? Fazer a sua parte é simplesmente confiar em Deus, ouvir a sua voz e seguir adiante. E estava aqui Jacó, e Jacó, quando ele viu os céus abertos, ele teve essa confirmação da promessa de Deus para a sua vida. Ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança, ele diz em Gênesis 28, 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E foi justamente esta passagem que o Jefferson, ele citou aqui, quando ministrava a respeito de finanças. Então Jacó, ele fez uma promessa para Deus: aonde está essa pedra aqui? Olha, vai ser edificada a casa de Deus, e mais do que isso, a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor me der, olha a diferença, não é tudo aquilo que eu alcançar com as minhas forças, tudo aquilo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Essa foi a aliança que o Jacó fez com Deus. E a partir deste momento, ao ver os céus abertos, a ter reconfirmado, afirmado no seu coração a promessa de Deus, formando essa aliança com Deus, Jacó, ele começa a prosperar, ele começa a ter a sua vida mudada. E quantos aqui querem ter a sua vida mudada? Quantos aqui querem ter uma transformação na sua vida? Você não quer ter? Eu quero que Deus transforme a minha vida todos os dias. Inclusive, a oração que eu faço é justamente essa: Senhor, que o Senhor renove a minha mente todos os dias, porque eu quero experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, que eu sei que vem de Ti. O quanto você tem se colocado à disposição de Deus para que isso seja uma realidade na sua vida. Jacó, ele fez uma aliança, e essa aliança envolve o dízimo, entregar o dízimo. Essa é uma aliança que nós temos que fazer com Deus. Se você ainda não tem essa aliança com Deus, eu insisto em dizer, talvez você possa ter até muito dinheiro,
mas talvez você esteja muito distante, longe de ser uma pessoa próspera, porque o dízimo também é uma aliança que nós fazemos com o Senhor. Trazer a 10ª daquilo que nós ganhamos na casa de Deus, nada mais é do que dizer: Senhor, olha, eu tenho uma aliança com o Senhor. Se o Senhor permitiu que isso se achegasse aqui nas minhas mãos, eu tenho um compromisso, uma aliança com o Senhor. Está aqui a 10ª daquilo que o Senhor entregou na minha vida. E a vida de Jacó, a partir disso, foi mudada, foi transformada. E Deus, Ele ali inicia sim um início de cumprimento da promessa dele para a vida de Jacó. A partir do momento em que ele teve uma visão de Deus, que ele viu os céus abertos, ele teve uma palavra de Deus, e ele formou uma aliança, ele selou uma aliança com Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Amém? Deus tem promessa para todos aqueles que estão confiantemente vindo nas nossas células de aliança, depositando confiança em Deus, mas também depositando confiança em nós. Não é assim que funciona? É uma responsabilidade muito grande. E isso exige de nós uma dimensão de fé muito grande, porque eu sei que tem muitos líderes aqui, enfrentando na sua célula de aliança, orando por certas situações que às vezes, aparentemente, humanamente, são impossíveis. Eu sei o quanto que é esse desafio. Quando a pessoa olha nos seus olhos e enxerga em você uma grande esperança, ou talvez a única esperança para a solução de algumas situações em sua vida. Mas sabe que elas não estão enxergando somente você, mas elas enxergam Deus através da sua vida. Amém? Essas pessoas enxergam Deus através da sua vida. Então não é pela sua força, mas é por Deus que nos capacita. Amém? E Deus tem promessas. Deus tem promessas para a nossa vida, mas Deus também tem promessas para a vida dessas pessoas. E os céus abertos que estavam sobre Jacó naquele momento, também estão abertos sobre as nossas vidas. Amém? Está aberto sobre a vida dessas pessoas também através do Senhor Jesus Cristo. João 3,16, esse versículo tão conhecido, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Os céus também estão abertos sobre a nossa vida através de Cristo Jesus. Porque às vezes a gente pensa assim: não, isso foi um momento lá atrás, aconteceu só na vida de Jacó, porque a situação requeria isso. Não, isso não é a verdade, porque os céus também estão abertos sobre a nossa vida, através de Cristo Jesus. Você crê nisso? A palavra de Deus diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Essas são evidências claras de que aquilo que Deus fez com a vida de Jacó, também pode fazer com a nossa vida. Porque se a gente for olhar bem, a gente também era Jacózinho, não era? Não era Jacózinho? A gente era mais ou menos igual a Jacó também. A gente vivia aí pelo mundo, perambulando pelo mundo, sem uma direção. E conforme o mundo, fazendo essas coisas também, enganando, usurpando, mentindo, vivendo a vida como a gente sabia viver. Mas através de Jesus Cristo, os céus se abriram sobre a nossa vida, e isso mudou tudo. E isso realmente muda tudo. E os céus, ele continua aberto sobre a sua vida. Os céus, ele continua aberto sobre a sua casa. E se você crer nisso, você vai ver o sobrenatural de Deus ocorrendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai ver o sobrenatural de Deus ocorrendo na sua célula. Os céus, ele continua aberto sobre a nossa vida, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos o Senhor Jesus Cristo. E o Jesus é a palavra, e sendo a palavra, contempla todas as promessas que existem para a nossa vida. Jesus é a porta
para o sobrenatural. E eu sei que o sobrenatural de Deus vai acontecer e já está acontecendo na sua vida. E mais do que isso, através da sua vida. Está acontecendo na sua vida, mas está acontecendo também através da sua vida. Essa é uma semana onde nós vamos contemplar aquilo que já é uma realidade. Nós vamos contemplar os céus abertos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa célula. E nós vamos contemplar o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você pode dizer assim, não, Du, olha, eu já entendo, já tenho Jesus e tudo mais, mas nós precisamos ter novas experiências. Você precisa ter uma nova experiência. Eu preciso ter uma nova experiência. Porque foi justamente nessa experiência que Jacó teve, quando ele contemplou os céus abertos, que ele fez uma aliança com Deus e teve a sua vida mudada. Você, eu, nós precisamos ter mais de Jesus dentro de nós. Mais de Jesus. Jesus é a entrada, a porta de entrada para esse sobrenatural. Quando você orar lá na sua célula de aliança, ora sempre no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quando você for lançar uma palavra de fé sobre a vida de uma pessoa, lance essa palavra no nome de Jesus. Quando você tiver que tomar grandes decisões na sua vida, faça no nome de Jesus. Tudo no nome de Jesus. Porque Jesus é a porta para a entrada do sobrenatural na nossa vida. Amém? É uma semana de muitos desafios. Nós já falamos a respeito de ato profético. Nós já falamos a respeito de vitória. E falamos também a respeito de conquista. As pessoas que estão ouvindo da mensagem do Evangelho através da sua vida, com certeza já estão cheias de fé. É justamente nessa semana, a semana que nós chamamos a Semana dos Céus Abertos, vai ser a semana onde nós vamos contemplar o sobrenatural de Deus. Que você se encha dessa fé, que você seja cheio desta palavra, que você entenda que essa é uma promessa de Deus que já está se cumprindo na sua vida. E com certeza essa promessa, ela também vai ser estendida a todos aqueles aos quais você já tem aí imposto, colocado as mãos e transferindo desta unção. Amém? Você crê nessa palavra? Muito bem, feche os seus